E se eu te dissesse que os deuses da mitologia grega não eram tão perfeitos assim quanto a grande maioria das pessoas pensam que eles eram? Inclusive, esses deuses gregos eram marcados por traições, ciúmes, guerras e muitas outras confusões que eles acabavam criando na vida deles e na vida dos demais deuses e seres humanos também. Mas é por isso que nesse vídeo você vai conferir melhor um pouco mais sobre alguns desses deuses em específico. Mais especificamente sobre os 12 deuses principais do panteão grego, que ficavam lá no Monte Olimpo. O Monte Olimpo sempre foi conhecido por ser o lar dos 12 Olímpicos, os 12 deuses principais da mitologia grega, o lugar sagrado para esses deuses e também inacessível para os mortais. Um lugar belo que ficava acima das nuvens, num lugar muito específico que só os deuses tinham acesso. Mas por que eles escolheram especificamente 12 deuses? Bom, isso é uma coisa que os deuses gregos, segundo a mitologia, teriam escolhido como forma de ordem e também como uma simbologia sagrada para esse número. Então eles escolheram que apenas 12 poderiam habitar naquele local. E esses 12 deuses nós vamos conhecer agora. Começando obviamente por ele, o Zeus, o rei dos deuses ali da mitologia grega, deus do trovão, dos céus e da justiça, carregando consigo o raio de Zeus, a arma mais poderosa que ele tinha. E além disso, Zeus era casado, porém ele era bem infiel à sua esposa, seja com deusas, ninfas ou até mesmo mulheres humanas, e ao ponto que ele teve vários filhos. Segundo a mitologia, ele teria mais de 100 filhos. O mais conhecido deles, obviamente, é o Hércules, né? Mas o Zeus, ele liderava todos esses deuses ali no panteão grego. O próximo da lista é Poseidon, o senhor dos mares, e obviamente ele tinha o poder sobre os mares, os oceanos, os terremotos, e o que pouca gente sabe é que ele também era deus dos cavalos. Estranho, né? Bom, ele era irmão de Zeus, mas ele era um cara um pouco difícil de lidar, porque ele era muito imprevisível e muito temperamental, então ele acabava causando muitos conflitos entre os deuses e também muitos conflitos para os mortais, por conta da sua instabilidade psicológica, de certa forma. E além disso, Poseidon, por ser deus dos cavalos, segundo a mitologia, ele teria sido responsável por criar o primeiro cavalo a partir das ondas do mar. O próximo da lista é o Ares, que bom, ele era o deus da guerra. E ele era um cara difícil demais de lidar e poucos deuses gostavam dele, já que ele era basicamente a personificação da guerra, da violência, enfim. Era um cara que adorava conflitos e batalhas, era um cara bem violento e bem brutal, por isso quase ninguém gostava dele, obviamente. Mas ele tinha seu lugar ali no panteão dos 12 deuses do Olimpo. Mas o que pouca gente sabe é que ele teve um caso amoroso com a Afrodite, o que é um pouco estranho, já que ela era uma deusa muito mais tranquila. Mas essa história, talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas o Ares era o deus da guerra e gostava de uma confusão, viu? A próxima da lista era a Atena, conhecida como deusa da sabedoria, estratégia militar, enfim. A Atena era filha de Zeus e ela era uma das mais respeitadas ali no panteão, já que ela era uma pessoa muito sábia, ao ponto de ser também deusa da sabedoria, meio lógico, né? E ela é extremamente respeitada, mas uma curiosidade é o nascimento dela. Ela saiu da cabeça de Zeus, segundo algumas histórias, mas ela já veio adulta e já veio armada. Olha pra você ver que loucura isso. Na mitologia grega tem muito disso dos deuses nascerem de uma forma bem bizarra. Mas bom, além disso, a Atena também tem uma curiosidade muito interessante, é que ela meio que abdicou do amor carnal. Basicamente ela nunca quis se casar ou se relacionar com ninguém, abdicando disso. E além disso, a coruja, que sempre é associada a ela, se tornou um símbolo de conhecimento até mesmo nos dias de hoje, muito por conta da imagem que ela tinha sobre isso. A próxima da lista é a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E pra você que não sabe, a Afrodite nasceu literalmente da espuma do mar. Sim, da espuma do mar. Como eu falei antes, os deuses nascem às vezes de formas meio bizarras nas mitologias. Bom, Afrodite era muito temida pelos deuses por conta de sua presença, já que ela era muito bonita. Obviamente, por ser muito bela, os deuses temiam que podia causar guerras entre eles por conta do desejo que tinham por ela. Até mesmo os mortais tinham esse desejo. Obviamente, ela era casada com Hefesto, mas mesmo assim adorava a traição. Como eu falei, os deuses adoravam causar confusões amorosas e isso gerava muito conflito entre eles. Mas, apesar de tudo, ela ainda era a deusa do amor, né? Segundo ela, é pelo amor. O próximo da lista é o Hefesto, que eu citei anteriormente, que era casado com a Afrodite, mas obviamente vivia um ciclo de traição muito grande. Bom, ele era um cara considerado meio feio para os padrões dos deuses,
mas ele era deus do fogo, dos vulcões e da forja, já que ele era responsável por criar os armamentos militares dos deuses. Ele era um cara muito bom criando armas e basicamente tinha seu posto ali assegurado por ser o melhor nisso. O próximo da lista era o Apolo, que também era um deus meio multitarefa, já que ele era deus do sol, da luz, da música, das artes, da profecia, da cura, enfim, deus de muitas coisas. Ele era irmão gêmeo de Ártemis. E bom, ele era um cara que era amado por todo mundo gostava dele, seja deus ou mortal. Ele possuía um oráculo em Delfos, que era um lugar em que servia de porta-voz entre deuses e mortais, mas ele também foi um cara que sofreu muito com amores muito trágicas, é marcado por histórias de amor que terminaram em tragédias, que eu posso fazer alguns vídeos mais específicos futuramente, mas ele era um cara que pelo menos todo mundo gostava dele, apesar de ele sofrer muito por amor. A próxima da lista era Ártemis, irmã gêmea do Apolo e também deusa da lua e da caça. Mas o que pouca gente sabe é que ela também era deusa da virgindade, ao ponto que ela também resolveu manter esse padrão para ela mesma, e manteve-se ali pura, segundo ela. Mas ela também, apesar de ser uma pessoa muito boa e protetora ali, ela tinha alguns conceitos de vida que, se fossem quebrados, seria implacável com as pessoas. Como foi o caso de Acteon, que foi um cara ali, um caçador, que por acidente viu a Ártemis nua. E ela acabou meio que se vingando dele, mesmo que por acidente ela transformou ele em cervo por conta disso. Quem sabe eu não faça um vídeo até mais específico sobre isso futuramente. Mas enfim, fica aí a curiosidade. O próximo da lista é o Dionísio, que era o deus do vinho e dos prazeres. Esse era amado pelos mortais. E obviamente ele era um cara que adorava uma bagunça, gostava de festa, êxtase, toda loucura possível acontecia nas festas desse cara. Só que ele também representava a libertação da alma e dos prazeres que as pessoas querem viver. Mas imagine as piores festas com coisas mais absurdas. Ele era esse cara que fazia isso. Obviamente isso acabava gerando muita discordância, mas era um cara que gostava de ser o bon vivant, né? A próxima da lista é a Hera, que era esposa de Zeus, logo ela era rainha do Olimpo. Ela também era deusa do casamento e da família, e foi conhecida por ser uma pessoa com ciúme implacável. Ela perseguia muito as amantes dos Zeus e os filhos dele também, como por exemplo o Hércules, que o cara que sofreu na mão dessa mulher foi o Hércules, tá? Mas olha só, a Hera, apesar disso tudo, era uma mulher muito fiel aos Zeus, mas era muito revoltada com a vida por causa disso. Mas Hera também era uma pessoa assim que comandava junto com os Zeus ali, os deuses, então tinha uma opinião muito forte sobre o panteão grego. A próxima da lista é a Deméter, que era a deusa da agricultura e da fertilidade. Ela era irmã de Zeus também, e além disso, ela era mãe de Perséfone, o que fazia ela ser figura central no mito que gerou as estações do ano segundo a mitologia grega. O próximo da lista era o Hermes, que era deus do comércio, dos mensageiros, dos viajantes e até mesmo dos ladrões. Ele basicamente era o mensageiro dos deuses, responsável por mandar a correspondência entre mundos ali. Ele também era responsável por guiar as almas que morriam para o submundo. Além disso, ele era um cara muito simpático, bem-humorado e todo mundo gostava dele. Era um viajante que adorava ficar viajando por aí. Pô, você deve ter chegado até aqui e pensado, cadê o Hades? Cadê a Hestia, que é irmã dos Zeus também? Bom, no caso do Hades, ele era deus do submundo, então não cabia muito pra ele ficar no Monte Olimpo, obviamente, porque ele tem muitos outros afazeres ali no submundo. Mas tem um motivo específico do porquê ele foi parar ali e não no Monte Olimpo. Posso fazer um vídeo, se vocês quiserem também, comentando aqui abaixo, sobre o porquê que o Hades não é do Olimpo. E também posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a Hestia, que era uma deusa que fazia parte do panteão dos 12 deuses do Olimpo, mas abdicou do seu posto para o lugar do Dionísio. Depois posso fazer um vídeo especificando aqui também, se vocês quiserem, só comentar aqui abaixo. Olha só, não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atento quando sair mais vídeos desse tipo. Além disso, se tiver gostado, deixa o like aqui abaixo também para fortalecer. E outra coisa também, vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist. Caso você tenha gostado desse conteúdo aqui e queira ver mais conteúdos desse tipo, é só você clicar na playlist que vai estar aparecendo aqui, além de se inscrever no canal, obviamente, e para poder acompanhar outros vídeos desse tipo também, viu? E a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu!